O Rio Grande do Sul abriu 83.025 postos de trabalho, mas fechou 85.682. O saldo negativo é de 2.657 empregos. No ranking nacional, o Rio Grande do Sul teve o pior resultado entre todos os estados. Entre os setores da economia que mais demitiram está o comércio. O comércio teve um saldo negativo no mês de julho de 1.303 vagas de trabalho. Quer dizer, a gente não está conseguindo sair do atoleiro do desemprego aqui no Brasil. Eu quero convidar para discutir conosco esse tema o vice-presidente da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo e da CDL Porto Alegre, Sérgio Galbinski. Sérgio, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por nos atender. Qual é a explicação como o setor, o comércio, está vendo a questão do emprego, desemprego e esse saldo negativo mais uma vez registrado no mês de julho aqui no estado? Nós tivemos nos meses anteriores a greve dos caminhoneiros, nós tivemos a alta do dólar, nós tivemos a falta de frio em maio e todos esses itens vão se somando à inadimplência em alta, né? E as lojas vão se vendo, não tem outra forma além de demitir. São os itens que ela pode diminuir os custos. O primeiro que o pessoal vê, além de comprar menos mercadoria, é começar a demissão, porque os funcionários não têm tantos itens para fazer na loja, né? Além disso, a gente nota que tem que aumentar a produtividade. Os mesmos colaboradores que estão na loja os que ficaram, vão ter que vender mais ou vender o que o grupo maior antes estava vendendo. O que é determinante, né? O que está sendo determinante para essa demora na recuperação da economia no que diz respeito ao comércio? Escola em especial aqui no estado, nós temos o parcelamento dos salários, né, no estado e na prefeitura de Porto Alegre. Em Porto Alegre, uma boa parcela da população, ela é dependente, são os funcionários públicos do estado, funcionários públicos de Porto Alegre e os aposentados. Isso representa uma grande parcela e esse parcelamento diminui muito as vendas. Além disso, por exemplo, a inadimplência afeta muito as lojas de ticket médio maior que requerem financiamento, por exemplo, material de construção. Então vende menos. Com o aumento dos aluguéis, aumento de itens assim, eletricidade, gás, todo mundo, tanto a população quanto as lojas, ficam com menos dinheiro para gastar. E vai ter menos emprego, é uma coisa que está acontecendo muito. Tomara a gente tenha uma limpeza das incertezas políticas, né, para saber como é que vai ser o ano que vem, para diminuir a falta de investimentos, para a gente poder recuperar isso. Porque é claro que nós temos que criar um círculo virtuoso. Claro. Nós estamos chegando em setembro e eu imagino que esse é o período em que o comércio começa a pensar em possíveis vagas temporárias para o fim do ano. Vocês já têm isso em mente? Já está no radar se vocês vão contratar mais ou vão manter esse nível aí? A maioria das lojas aqui no Rio Grande do Sul são lojas pequenas, em que até os familiares trabalham. Nós vimos nos últimos anos os familiares fazendo essa reposição de falta de horários, né? Quando chega perto do Natal, nós temos mais horas extras que têm que ser cobridas, inclusive os domingos que tem que ter folgas. E muitos familiares estão tapando esses horários. Então, a gente percebe que não vai ter mais aquilo que a gente via há uns 5 anos atrás, de contratações para temporários para o Natal. Inclusive, agora nós temos esse trabalho intermitente que talvez o pessoal contrate, mas não se vê mais aquilo como já se viu antigamente. É só para reforçar Bom dia, Carolina, que fala aqui contigo. Para reforçar, nesse período de final de ano nós temos datas que normalmente aumentam o movimento no comércio, que é Dia das Crianças, Natal, que é exatamente esse o período das contratações, como perguntou a escola. Pelo que tu estás nos dizendo, vocês não preveem um aumento do movimento do comércio como foi o ano passado, ou maior que o ano passado? Vocês estão prevendo menor que o ano passado, é isso? O aumento não está acontecendo, né? Não está acontecendo. Não temos aumento de vendas. E nem perspectiva de aumento nessas festas. Nem perspectiva, ainda mais num ano de eleições, como nós temos agora. O aumento do dólar afetou muito o comércio. Algumas empresas importam todo mês, algumas empresas importam de tempos em tempos. Quem consegue fazer hedge, seguro, né, ainda consegue segurar preços, mas em seguida vai ter que repassar. Com esse aumento de preços,
as pessoas têm menos dinheiro, como se diz, despesas elegíveis. Por exemplo, uma família que ganha R$2.000 e gasta 1.500 ou gastava 1.500 com despesas fixas, com o aumento dos preços em geral de condomínio, alimentação, ele vai ter, antes tinha R$500 para gastar nas despesas elegíveis, agora ele vai ter 200 ou R$100 ou nenhum, nada, para fazer despesas elegíveis no comércio. Então, tem menos movimento. As despesas de festas, o costume de dar presente tem diminuído muito. As pessoas têm transformado isso em almoços com a família, em outros eventos e menos presentes. É perceptível isso. O senhor falou sobre o dólar, né? Estamos vivendo um momento de oscilações fortes no mercado. O dólar teve um salto nos últimos dias e até há muitas pessoas que, desinformadas, imaginam assim, o dólar não me atinge porque eu não preciso viajar, eu não tenho investimento. E, na verdade, o dólar nos atinge, o aumento do dólar nos atinge diretamente em N circunstâncias. E no caso do comércio, é muito forte no setor de vestuário, principalmente porque muita coisa é importada da China. O senhor consegue quantificar o que significa esse efeito já num cenário em que as vendas estão baixas? Sim, nós vamos ter um aumento logo de 10%, 15% dos produtos de vestuário. Muitos fornecedores que importam da China, eles fazem hedge, a gente visita os atacadistas, eles têm preços já escritos, já fixos, eles não variam o preço em dólar, que isso facilita a gente quantificar o valor, mas que nós vamos ter impacto de venda sim. Alguns produtos que eram comprados por R$20 em janeiro, agora estão sendo vendidos por R$25, isso nos atacados que importam. Então é perceptível o aumento de valores. As pessoas às vezes não percebem que quase todos os vestuários que tem no comércio, a maioria é importado, ou o tecido é importado, ou o fio é importado. E isso tudo reflete na venda. Há um outro fator que concorre com a venda na loja física, que é o aumento das vendas pela internet, o e-commerce. Vários setores as pessoas compram muito. O senhor consegue ter uma percepção de qual é o efeito disso aqui nas vendas no Rio Grande do Sul? Nas vendas de vestuário, em especial, é muito forte. E isso a gente tem notado aumentar. Calçados também. E algumas material de construção, por exemplo, que os valores são maiores, e muitas pessoas acabam comprando de fora do estado porque não tem a DIFA, né? A DIFA aqui no estado do Rio Grande do Sul afeta muito as lojas. Se uma pessoa eventualmente pessoa física compra direto de fora do estado, a mercadoria vem sem DIFA ou com uma outra forma de imposto. Então dá uma diferença muito grande em materiais muito grandes, em ticket médio grande. E além disso, o estoque infinito que se percebe na internet, aquela sensação de que se tu vai numa loja, não tem só 3 cores de um calçado ou de um tênis, e se tu na internet, num site, tem 20 cores, isso dá uma sensação de empoderamento do comprador e ele acaba fazendo a compra pela internet. É claro que a compra pela internet de vestuário ela é mais complicada porque o pessoal deveria, né, experimentar. A gente nota nas nossas lojas que um cliente experimenta um calçado, 3, 4 calçados, até escolher algum que gosta e depois compra pela internet que parece tão bonito e depois tem que trocar o tamanho, a cor, não veio bem como queria. Mas realmente nós estamos perdendo bastante venda das lojas físicas para as lojas de internet. Isso explica também porque nós temos tantas lojas para alugar. Eu comentei aqui no início do programa que me apavora, me assusta ver em Porto Alegre, em diferentes bairros, a quantidade de lojas com placas de aluga-se. E isso nos shopping centers também, vários deles, com muitas lojas grandes, tradicionais, fechando as portas e ficando aquele espaço lá cheio com uma decoração que é a decoração mostrando que a loja está para alugar. É a maior rede do Brasil, né? Aluga-se. Aluga-se, é verdade. O que a gente percebe é que os locatários, os proprietários dos imóveis não se deram conta ainda que aqueles valores que eles recebiam de aluguel em 2013, em 2012, que o Brasil teve um crescimento de PIB, aqueles aluguéis não valem mais a pena para os empresários. Agora tem lojas que se talvez o aluguel fosse metade, talvez valesse a pena. Tem empresários que me dizem, eu vou renegociar com o dono do imóvel.
Se ele me fizer pela metade, talvez eu fique. Porque se a loja não tem venda ou tem pouca venda, e se a lucratividade dela foi para zero, talvez o empresário queira ficar esperando para ver como é que vai ser o ano que vem. Mas com lucro negativo ele não pode esperar, então ele fecha. E isso vai criar, como eu te falei antes, um círculo negativo, que menos emprego, a cidade toda vai ficando mais complicada, menos vendas, é um círculo negativo. Sérgio Galbinski, vice-presidente da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, muito obrigado pela atenção, bom dia para o senhor. Bom dia.